Oi pessoal, tudo bem? Professor Felipe, eu vou ficar com vocês nas aulas de filosofia a partir de agora, tá? E na aula de hoje nós vamos relembrar um pouco do conteúdo da segunda série do ensino médio, final da segunda série, para poder introduzir bem o conteúdo da terceira série do ensino médio. Tá? Então a gente vai relembrar um pouquinho. E o que a gente vai falar hoje? Ciência e sociedade. As relações entre essas duas esferas. Tá? Nós vamos começar com uma observação do físico alemão Albert Einstein, que diz o seguinte sobre conhecimento. Vejam só. Não existe nenhum caminho lógico que nos conduza às grandes leis do universo. Elas só podem ser atingidas por meio de intuições baseadas em algo semelhante a um amor intelectual pelos objetos da experiência. O que o Einstein está dizendo aqui? Que o processo do conhecimento, do conhecer, ele não depende apenas da atividade lógica, mas também depende do amor pelo conhecimento, da sede de conhecimento, de você querer conhecer, tá? Então, é com base nisso que nós começamos a nossa aula, tá? Nós vamos falar de 3 pontos aqui. Primeiro, a gente vai começar falando e fazendo aquela velha diferenciação entre ciência e senso comum. O senso comum, ele se caracteriza pela ausência de fundamentos, dados, critérios, tudo isso, acerca daquilo que parece ser a verdade para as pessoas em geral. Eu, você, todo mundo, pessoas em geral. Senso comum, sabe? A ciência já é o contrário disso. Ela busca toda a fundamentação, os dados, os critérios necessários para encontrar a razão dos fenômenos que ela estuda, tá? Mas não há necessidade de sentir um sentimento de superioridade por causa que você tem um pensamento científico acerca do pensamento do senso comum. Até porque a ciência, ela busca entender vários fenômenos que muitas vezes nascem desse senso comum aí, desse negócio do senso comum. Então não há essa necessidade de sentimento de superioridade, tá? No entanto, é necessário a gente dizer que a ciência ela é mais completa e possui métodos de pesquisa mais avançados, né, do que o básico do senso comum. Ela possui levantamento de hipóteses, observação, experimentos, por exemplo, né, que o senso comum não possui. Mas também a gente não pode cair no mito do cientificismo, que a corrente filosófica positivista lá do século XIX criou, em que dizia-se que a ciência era a resposta para tudo, né, em detrimento dos outros conhecimentos, né, religioso, artístico e até filosófico. Não, a ciência não tem a resposta para tudo. Né? É o mito do cientificismo, mas continua sendo um bom instrumento de pesquisa para nós, tá? A segunda coisa, uma das questões mais discutidas entre os filósofos da ciência e os cientistas é se há certeza absoluta da validade de uma teoria científica, né? Muitos filósofos, eles encaram a ciência como uma atividade contínua, em constante transformação, e repudiam o enrijecimento do conhecimento, né? Além disso, muitos problemas ambientais também, muitos filósofos e estudiosos falam isso, foram causados e trazidos pelos avanços tecnocientíficos, tá? Mostrando a incapacidade também da ciência de prever a criação de problemas, capacidade de prever tudo, né? Tem até aquela frase famosa do dramaturgo irlandês Bernard Shaw, que ele diz ironicamente: a ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos uns 10. Vamos para a terceira coisa. A gente vai falar das relações de saber e poder, tá? O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele já havia afirmado que o conhecimento se dá por meio de alguma forma de dominação, tá? Isto é, todo conhecimento é poder, implica poder, tá? Com o conhecimento científico,
não é diferente, acontece a mesma coisa. Por quê? Porque ele não é neutro, ele é determinado pelos interesses e até verbas, dinheiros que são aplicados de acordo com os interesses das sociedades. As sociedades é que decidem, os governos, os ministérios, tá? Os governantes, que vão manipulando esses conhecimentos de acordo com os seus interesses. Tá? É por isso que a filosofia da ciência ela se debruça sobre todos esses procedimentos científicos, discutindo temas como valores científicos e limites éticos dentro do conhecimento científico, porque a ciência não é neutra, ela serve a interesses também. A escola de Frankfurt, por exemplo, que é uma corrente de pensamento, ela critica o uso da ciência atrelado à razão contemporânea, de dominação e de manipulação, por exemplo. Né? O que foi avanço através dos pensamentos iluministas foi o avanço da ciência, né? O uso da ciência e da razão, hoje se tornou destrutivo, né? Para a escola de Frankfurt. Destrutivo principalmente a natureza e o ser humano. Né? E o ser humano principalmente com a mecanização, né, das relações trabalhistas, por exemplo, nas fábricas, nas indústrias. Já o Michel Foucault, por exemplo, do filósofo francês, ele também diz que a ciência pode ser usada como um mecanismo de controle, através lá do mito do cientificismo que a gente falou, baseado naquilo que a corrente positivista criou, em que apenas a ciência traz a verdade, e essa verdade é neutra, né, inquestionável. E aí o governo pode se apropriar disso, pode manipular esse conhecimento e usar aplicar o mito do cientificismo aqui, tornar-se isso inquestionável, manipulando a população. Tá? Lembrando também que a ciência também constrói armamentos. Né? A bomba atômica foi construída pela ciência. Existem vários países bélicos pelo mundo que investem milhões de dólares em tecnologia armamentista. Tá? O físico, por exemplo, que eu não me recordo do nome agora, mas participou do projeto nuclear da bomba atômica dos Estados Unidos, depois ele redigiu uma carta explicando que ele não tinha ciência do que ele estava fazendo, não tinha conhecimento do que ele estava fazendo. Ele sabia da pesquisa, ele tinha os conhecimentos técnicos todos ali, científicos, mas ele não sabia que era para criar bomba atômica. Ele não tinha aquele conhecimento. Então ele redigiu uma carta pedindo desculpas, falando que não tinha esse conhecimento que era para isso. Então muitas vezes os conhecimentos dos cientistas são aproveitados pelos governos também para desenvolver armamentos e essas coisas. Né? Nem sempre a ciência está servindo os melhores interesses, né? Porque ela não é neutra. Volto a repetir, ela nunca foi neutra. Tá? Aí cabe à filosofia ajudar e discutir esses caminhos a serem percorridos, né, pela ciência e pela filosofia da ciência. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Tá? Eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida vocês podem me contatar. Tá? A atividade ela vai aparecer aqui na tela enquanto eu estou falando. Se vocês fiquem em casa, primeiramente. Se vocês forem sair de casa, tomem todas as precauções, tá? Usem máscara, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento, tá? E eu desejo para vocês boas aulas, bons estudos e um grande abraço. Tchau, tchau.